Aleluia! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos vocês, meus amados e queridos irmãos. Que maravilha é mais uma vez, nessa segunda-feira, dia 10/3 de 2025, começarmos mais uma live junto de nosso amado Espírito Santo. Que maravilha é ter sua presença dentro de nós. Que maravilha é a cada dia poder saber que nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Sim, Jesus, Ele é o nosso amigo, nosso protetor, nosso ajudador, aquele amigo de todas as horas, aquele ombro amigo de todos os momentos. É Ele o principal. É Ele a nossa razão de viver, a nossa esperança para o futuro. E por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso, a Ele a glória. Olha só, meus queridos, porque dele, fonte, porque para Ele, destino, porque por Ele, processo, são todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Ele é a fonte de todas as coisas boas em nossas vidas. Ele é o destino de todas as coisas. E é por Ele que é feita todas as coisas. Ele é o processo de todas as coisas. Você tem para receber uma cura de Deus, Ele é o processo. Você tem algo grande de Deus para receber na sua vida, de qualquer coisa, qualquer área que seja, Jesus é o processo. Ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E que maravilha é termos um Deus tão grande como o nosso Deus. Agora eu convido você, amados e queridos de Deus, a fechar seus olhos e nesse novo dia que raiou, nessa nova manhã, oremos ao Senhor nosso Deus. Pai Celestial, muito obrigado por tuas bênçãos, muito obrigado pelo teu amor eterno e divino. Amado Jesus, queremos hoje, Pai, nos apresentar a Ti. Queremos hoje, Pai, envolver-nos contigo. Amado Jesus, queremos entregar nossas vidas, nossos corações, nossos sonhos, planos, desejo, futuro, tudo que somos, tudo que temos nas suas mãos, Pai. Nossa família, meu Deus, cada um de nossos familiares. Amado Pai Celestial, amado Jesus, querido Mestre, venha, Senhor, abençoar cada pessoa, abençoar cada coração. Venha, Senhor, preparar-nos para receber a Tua palavra. Venha, meu Deus, deixar pronto nós para receber aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus. O amado Espírito Santo venha operar em nosso meio, venha operar através desta live. Venha, meu Deus, realizar a Tua obra através de nossos corações, através deste Teu instrumento aqui presente. Oh, amado Jesus, venha, Senhor, tocar em cada pessoa, onde quer que eles estejam. Haja um toque divino, haja uma graça curadora e salvadora, haja, meu Deus, uma libertação. Ah, amado Pai Celestial, que o Teu poder agora envolva cada internauta, cada pessoa que tem fé. Oh, amado Jesus, e que a todo momento seja o Senhor falando e não eu, e que, Pai, nós venhamos estar com nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, o nosso coração compreensivo, para entender a mensagem que nos é ministrada hoje, Pai. No nome do Senhor Jesus, venha a Tua graça superabundar em nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre. No nome sagrado do Senhor Jesus, que seja tudo para a honra e a glória dele, meu Pai, e por ele e pelo nome dele pedimos e crendo agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja Deus. Que maravilha. Nós temos um Deus vivo. Nosso Deus não está morto, como muitos querem falar. Não. Nosso Deus é um Deus vivo, poderoso, um Deus que reina eternamente, um Deus que não perdeu o controle da sua vida, da sua casa, da sua família. E é nele que nós confiamos. Em Deus colocamos a nossa esperança e nosso refúgio. E por ele estamos tranquilos, calmos e nos tranquilizamos o coração. Porque sem ele nada poderíamos. Vocês muito bem sabem, estamos começando mais uma live às 11 horas da manhã, com este título: Vida Nova em Jesus Cristo. Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Tenho em minhas mãos o livro da oração, assim como nós oramos agora. Nós oramos todos os dias e devemos sempre orar. E aqui nós fazemos mais que uma oração, é uma intercessão.
por cada pessoa que tem o seu nome aqui. E você pode mandar algum nome de algum familiar seu, só o primeiro nome, e nós estaremos orando. Não precisa nem marcar ou alguma coisa, é só dizer um nome. E nós estaremos orando, meus queridos. Nosso Deus, que sabe todas as coisas, Ele vai achá-los e com certeza abençoá-los poderosamente. Agora, meus amados e queridos de Deus, sem mais demora, eu quero ler com os senhores a santa, divina, infalível e poderosa palavra de Deus. A Bíblia é isso e muito mais. Aquele que não duvida das Escrituras Sagradas e crê em seu coração aberto, esse sim é abençoado por Deus, porque esse teme ao Senhor. E a Bíblia diz, bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Salmo 128:1. E a Bíblia nos diz que a conclusão de tudo é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todas as pessoas. Esse é o meu e esse é o seu dever. Deus não disse que era o que nós poderíamos fazer, é o que nós deveríamos fazer, é mais. Por isso, meus queridos, amemos a Deus, não de falar, nem de boca nem de língua, como disse o apóstolo João, mas amemos de verdade, com obras, com ações que demonstrem esse amor. Você sabe qual é a maior maneira de você demonstrar seu amor por Deus? Com fidelidade. Porque a fidelidade exige renúncia, exige muitas coisas. E a maior fidelidade que Deus quer que você seja, a maior amostra de fidelidade que Ele quer que você dê para Ele é, quando for te dada a oportunidade de mentir, você falar a verdade. Quando você tiver a oportunidade de ofender, você abençoar. Quando você tiver a oportunidade de odiar, você amar. Quando você tiver a oportunidade de fazer o errado, escolher fazer o certo, mesmo que te dê prejuízo. Porque se você fazer isso, você vai poder entrar no santuário de Deus, no reino dos céus. Vocês muito bem sabem que o Salmo 15 diz, Senhor, quem entrará no santuário? Quem poderá morar no teu santo templo? Somente quem tem as mãos limpas, o coração puro, aquele que não aceita suborno, aquele que cumpre a sua palavra, mesmo com dano seu, que mantém aquilo que ele disse, mesmo que ele se prejudique. É esta pessoa que nunca será abalada, meus queridos. Nos edifiquemos em Deus. Uma pessoa assim tem que estar edificada na rocha que é Cristo. E aquele que está edificado, vem as tempestades, mas não, ele não se abala, meus queridos. Esse é o nosso Deus. Um Deus que cuida, que zela por todos que são seus. Olha só o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer esta manhã. Eita, glória a Deus. Colossenses 2,14, meus queridos. Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Cristo que moravam em Colossos. Capítulo 2, versículo 14. Assim diz a Bíblia Sagrada. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Nós estamos meditando aqui na obra de Cristo. Meus queridos, se você não se alegra com a obra de Cristo, se a obra de Cristo não te alegra, eu não sei o que pode te alegrar. Agora está chegando a Páscoa, né? Alguém pode chegar lá. Olha só, hoje nós íamos falar de um grande acontecimento. Jesus morreu e ressuscitou. Mas é só isso. Cadê a alegria? Cadê a vibração por isso, meus queridos? É a nossa vitória. Naquela cruz, ele cravou aquilo que era contra nós. O que era contra nós? A nossa vida de erro. O que era contra nós? A lei, meus queridos, que era contrária. Que isso, missionário? Como assim a lei é contrária? Meus queridos, a Bíblia nos fala que a lei é a força do pecado. Porque a lei mostra o que é certo e o que é errado. E antes de eu saber o que era certo, o que era errado, nada para mim era errado. Mas quando houve algo assim, isso é errado, aí a pessoa sentiu um desejo naquela coisa ilícita. É isso que ele está nos falando. E, de alguma maneira, a lei é errada? Não, a Bíblia nos diz isso. Mas,
meus queridos, o nosso interior, o nosso ser, que foi corrompido desde Adão e Eva, desde o pecado original. Só que nós, hoje, por Cristo, recebemos nova vida. Aquilo que era corrupção se tornou algo incorruptível nele. Somente em Jesus o nosso coração está bem firmado e por ele pode ser incorruptível até o final. E isso é verdade, mas isso não nos tira do cuidado, do zelo e da obrigação de guardar nosso coração. Vocês muito bem sabem que, acredito que foi a 6ª ou 7ª live que nós tivemos, que nós meditamos que sobre todas as coisas que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as veredas da vida. Tudo que vai acontecer na nossa vida vai depender do nosso coração. Porque conforme o seu coração, você reage de uma forma a uma coisa. Uma pessoa com outro coração, ela reage de outra maneira a mesma determinada situação. É o que acontece, meus queridos. Mas, bom dia, irmã Olga Nunes, bom dia, irmã Terezinha Castro, Deus abençoe. Mas, amados, olha só, nós, quando temos o nosso coração guardado em Deus, quando temos a nossa vida para Deus, aí é diferente. No meio de todas as coisas, quando vem uma afronta, quando vem uma ofensa, nós devemos reavaliar o que nós vamos fazer. A Bíblia diz que o justo, ele pensa antes de dizer. E lá no livro de Jó, diz que assim como o paladar sente o sabor da comida, assim também os nossos ouvidos degustam as palavras, sentem as palavras. É verdade. Você sabe quando alguém está falando ironicamente com você? Você sabe quando alguém está falando sarcasticamente? Você sabe quando a pessoa está te xingando? Você sabe quando ela está ofendendo? Pode ser a mesma palavra. Se fala num tom a mais, você sente. Quando fala num tom a menos, você sente também. É tudo o ouvido degustando as palavras. É a Bíblia que nos ensina isso. E como podemos falar de uma maneira que glorifique a Deus? Como podemos viver em tudo que nós fazemos de glorificar a Deus? E por que é importante isso? O apóstolo Paulo nos ensinou que tudo que nós devemos fazer deve ser tudo para a glória de Deus. O nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso jeito de viver e andar na sociedade, o nosso jeito de falar, o nosso jeito, meus queridos, de tudo, na verdade. Tudo deve glorificar a Deus. Nada deve ser motivo de escândalo para as pessoas que estão de fora. A Bíblia nos diz que nossa palavra deve ser temperada com sal, principalmente para os que estão de fora. De fora do que, missionário? De fora da salvação, de fora de Deus. E nós, meus queridos, devemos estar alinhados com Deus. Essa é a coisa mais mister para nós. Estar conectados com nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós devemos isso. E nós só temos essa conexão, esse acesso por Jesus Cristo e no Espírito Santo. O Espírito Santo, vocês muito bem sabem que é o Consolador. Vocês já estão talvez cansados de saber que Ele é aquele que Deus mandou para nos ajudar. Foi a promessa do Pai. Mas, meus queridos, será que o conhecemos mais realmente? Será que conhecemos além só de saber que Ele é o Consolador, que Ele é que nos ajuda, que Ele que batiza, que é Ele que faz isso e aquilo outro? Mas será que nós conhecemos Ele como pessoa, como alguém pessoal? Alguém pode dizer, mas se ele é espírito, como é que ele é uma pessoa? Simples. É que ele tem atributos pessoais, atributos sentimentais de uma pessoa normal de carne e osso tem. E nós temos, não está na carne os nossos sentimentos, meus queridos. Aqui está a força, os ossos, os músculos, mas está na alma, no verdadeiro coração que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala coração, ela está se referindo à nossa alma, meus queridos. A nossa alma é a nossa personalidade. E cada um tem um tipo de personalidade. Uns são mais explosivos, outros são mais calmos. Mas em tudo isso, meus queridos, nós devemos submeter a nossa personalidade, a nossa natureza a Deus. Porque Jesus disse assim, aprendam comigo que eu sou manso. Jesus, meus queridos, não é explosivo, não é agitado demais, não. Ele é manso e humilde de coração. Ah, meus amados, ele tinha os momentos que ele deveria falar mais forte, mas isso não isentava da natureza dele ser pacífica, calma e mansa. É assim que nós devemos ser. Não devemos nos inquietar por coisa alguma. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Lá que eu me lembrei, Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pode ser uma catástrofe que vai acontecer na Terra amanhã.
não devo andar ansioso por isso, por nada. Se não devo andar ansioso por isso, quanto mais por coisas corriqueiras e triviais do dia a dia. Amados e queridos de Deus, devemos realmente confiar em Deus, em tudo que fazemos, em tudo que somos, em tudo que nos empreendemos a fazer. Ele deve ser o nosso principal foco e alvo. Ele, meus queridos, o apóstolo Paulo ensinou uma coisa muito linda. E quando eu cito o nome dele é porque ele foi inspirado por Deus, ele foi usado para isso. Eu sei que foi o Espírito Santo ensinando. Filipenses 3:5 ele fala: uma coisa faço eu, esquecendo-me das coisas. E como tem gente precisando isso, hein? Ficar só remoendo o passado. Paulo ensinou: uma coisa faço eu, esquecendo-me das coisas que para trás. Você esquece, meu querido. Deu, acabou. Você errou no passado? Deu, mas Deus já te perdoou. Deu, isso daí não precisa mais ser remoído, a culpa, nada. Deus já nos perdoou. Ó, uma coisa faço eu, deixando as coisas para trás, fico, avanço para as que estão adiante de mim. Ou seja, Paulo está aqui ensinando que se eu estou apegado ao meu passado, eu não consigo viver naquilo que está à minha frente. Porque para mim, para frente, eu tenho que avançar. E se eu não avanço, se eu estou olhando para trás, como é que eu vou avançar olhando para trás? Aonde eu olho, eu avanço para aquilo que eu olho. Se eu olho para trás, eu avanço para trás. E se eu olho para frente, eu avanço para frente. Foi isso que Paulo disse. Esquecendo-me das coisas para trás fico, avanço para as coisas que estão adiante de mim, na frente de mim, para a soberana vocação, para o alvo, meus queridos. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Deus nos fez um soberano chamado. Você é uma pessoa chamada por Deus. Mas lembrai-vos que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. E agora, como eu sei se eu sou o escolhido, missionário Samuel? Eis a questão. Se você se apegar com Deus, se você se aproximar dele, ele pode o escolher para estar mais perto ainda. A Bíblia diz lá no Salmo 65:4, bem-aventurado, ó Senhor, é aquele a quem tu escolhes e aproximas de ti. Nós seremos satisfeitos pela bondade da tua casa. É isso. A bondade da casa de Deus, que é o céu, nos satisfaz, meus queridos. A vida de Deus nos satisfaz. Deus disse no Salmo 91:16: satisfá-lo-ei de vida longa, de longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é a salvação de Deus? Jesus é a salvação de Deus. Quando no Salmo 91, no último versículo, Deus disse: eu lhes mostrarei a minha salvação, o próprio Deus estava falando: eu lhes mostrarei o meu Messias, eu lhes mostrarei Jesus, eu lhes mostrarei, porque, meus queridos, Jesus é a salvação de Deus, Jesus é a nossa luz, a nossa paz, a nossa vida. Lá em Efésios 2:15, nos diz que ele, nosso Senhor, ele, desfazendo a separação que havia no meio de nós, nos reconciliou com ele, de ambos os povos, e por eles fez a paz. Pois vindo Cristo, pregou o evangelho de paz. Ele pregou paz aos que estavam perto e paz aos que estavam longe. Quem é que estava longe? Nós. Todos nós estávamos longe de Deus. Todos nós estávamos longe do caminho. Longe de um dia ouvir a verdade. Lá em Atos 2:39 diz: esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Ele está chamando pessoas para o conhecerem, pessoas para viverem o novo dele, sabe? Só que agora uma grande coisa a ser meditada, meus queridos. Há uma grande coisa a ser meditada. Sabe como nós conhecemos a Deus? Primeiro, querendo conhecer. Querendo mesmo. Aquele que quer conhecer, meus queridos, ele começa a ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia para conhecer Deus. Outra coisa, ele vai atrás de pessoas que já conhecem a Deus, conversar com elas. Vai conversar para obter experiências, obter acessos a Deus, obter meios de acesso ao Pai. E é claro, o maior meio é o Espírito Santo, mas ele nos instrui a chegar ao caminho. Pois, se eu quero chegar numa venda, eu tenho um caminho, eu sei o caminho, mas eu tenho que fazer algo, eu tenho que caminhar.
Sempre tem alguma coisa da nossa parte a ser feita, em tudo da nossa vida. Muito difícil alguma coisa cai do céu. Uma coisa cai do céu é a chuva. E Deus também pode mandar bênçãos inesperadas, mas tudo por fidelidade nossa a Deus. Se eu não sou fiel a Deus, como eu posso ser abençoado? A Bíblia diz que a pessoa fiel será acumulada de bênçãos, meus queridos. É isso que a Bíblia diz. Acumulado, ó, uma em cima da outra, uma em cima da outra, bênção, mais bênção, mais bênção. E a bênção de Deus acrescenta e com ela não traz dano algum. Nunca diga, bah, Deus me abençoou com isso, mas isso daí tá me prejudicando. Então não foi bênção de Deus, não. O que é bênção de Deus não nos prejudica, meus queridos. É a Bíblia que ensina. Por isso, meus amados, prossigamos em conhecer a Deus. Todos nós temos certo nível de conhecimento de Deus, mas ainda é muito pouco, comparado aos que os irmãos cristãos primitivos tinham de Deus. Eles morriam cantando, alegres e de bom grado, sabendo que iam se encontrar com o seu amado. Hoje a tristeza é que se nós perguntarmos para muitas pessoas devotas de Deus e muitas pessoas que estão na igreja, se elas têm certeza que vão para o céu, elas não têm essa certeza. E eu fico pensando, eu fico estranhando, sabe por quê? Por causa que lá em Romanos 8:16 diz que o Espírito de Deus testifica aos nossos corações que somos filhos de Deus. Todo aquele que é filho de Deus, Romanos 8:14, é guiado pelo Espírito de Deus. Não tem como eu ser filho de Deus se não sou guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a essência e a característica dos filhos de Deus. Eles são guiados pelo Espírito de Deus. Na sua vida, no seu trabalho, na sua família, no que fazem, no que se empreendem a fazer, nos seus projetos, nos seus planos. E, meu querido, esse é o nosso modo natural, o que nós realmente devemos fazer. E se nós não fizermos, devemos procurar fazer muito em breve, meus amados. Mas agora, a vida guiada por Deus é uma vida que se deixa guiar por Ele. Davi, mesmo sendo servo de Deus, ele poderia procurar a direção de Deus ou não. Ele tinha a escolha. Agora, você pode viver a direção de Deus. Enquanto Adão e Eva viviam sobre a direção de Deus, eles viviam em paz, em harmonia, em amor, em santificação, em tudo de bom. Quando eles saíram da direção de Deus, que era não comais do fruto proibido, eles perderam tudo aquilo de bom que eles tinham. Então, meus queridos, se nós devemos analisar por que está acontecendo as coisas que estão acontecendo com nós. Em tudo entender que é um plano e um projeto de Deus. E nada acontece sem que Deus permita. E entender que às vezes há coisas que nós estamos vivendo que não era da vontade de Deus. Coisas que nós nos colocamos nisso. E nós podemos. E que privilégio, que graça é poder voltar atrás e fazer novamente. Muita gente, mas agora que eu já entrei eu vou ficar mesmo no erro, nas coisas erradas, mas não é assim que nós devemos fazer, meus queridos. Eu entendo que o povo de Israel, eles não podiam, mesmo se voltasse com arrependimento, Deus já tinha dito agora, os 40 dias que vocês percorreriam para entrar na Terra Prometida vai virar 40 anos. O que eles fizessem não ia remediar o erro deles e a consequência do seu pecado. Mas nós é diferente. Há um intercessor por nós. Há alguém que vive nos amando e querendo o nosso bem. A Bíblia diz em Hebreus 9:25, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você só é salvo porque Jesus intercedeu por você. Porque Jesus pediu, Pai, ele orou ao Pai por você. Ele orou ao Pai por mim, senão não estaria aqui. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus, meus amados. E ele vive a interceder por nós, senão não estaríamos aqui até hoje. Só que tem que chegar um ponto ápice nosso com Deus, de discípulos, em que não ele mais orará por nós, mas sim, nós oraremos ao Pai e ele nos escutará. Com que base dizes isso, missionário? João 16, o próprio Jesus disse, naquele dia eu não digo mais que orarei por vós, porque o próprio Pai vos ama e ele vos ouvirá também. Ele nos ama e pelo seu amor ele nos ouve. Meus amados, Jesus pode salvar perfeitamente. A salvação de Deus é perfeita. Aqueles que por ele se chegam a Deus. Se você se chega a Deus, você é salvo, não tenha dúvida disso. Só que o lindo é quando, mais do que nós dizemos que somos salvos, há uma certeza dentro de nós.
Quem tem essa certeza sabe do que eu vou falar. Você sabe porque você sabe que você sabe que você sabe que você sabe que você é salvo. E isso é maravilhoso. E você procura. Porque nós somos salvos, nós fazemos o certo. Nós não fazemos o certo para ser salvos. Porque somos salvos, fazemos o certo. Uma laranjeira, eu já dei tantas vezes esse exemplo, né? Mas ela não dá laranjas para ser laranjeira. Ela é laranjeira e por isso ela dá laranja. É isso aí, meus queridos. Sejais quem vós sois. Deus disse, eu sou o que eu sou. Tome exemplo de Deus. Ele é a sua essência em si. Ele pode estar em qualquer lugar. Pode estar aqui no Brasil, pode estar lá na China, no Japão. Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. E nós também. Eu, como missionário Samuel, eu, como Samuel em si, eu devo ser quem eu sou, aonde quer que eu seja. Eu devo ser o que Deus me chamou para ser, aonde quer que eu seja, o que Deus me chamou para ser. E não só a mim, mas a você também, sal da terra, luz do mundo, nos chamou para fazer a diferença na sociedade, fazer o certo. E isso é em todos os lugares. Sermos santos como Ele é santo, em casa, no meio da família, na igreja, no meio do povo de Deus, no nosso trabalho, aonde nós temos os nossos colegas de serviço, em tudo que nós fizermos, naquilo que nos empreendemos, que façamos tudo para a glória de Deus. Amém, meus amados? E agora, só que tem uma coisa que não glorifica a Deus. E por mais que muitos ensinam que glorifica, eu nunca vou aceitar, meus queridos. A Bíblia diz, e eu entendo eles, porque eles usam esse versículo, que aquele cego, que os discípulos perguntaram, mestre, por que ele está cego? Foi pelo pecado dos pais ou o pecado dele? João 9, se você depois quiser acompanhar. E aí Jesus disse, nem os seus pais, nem ele pecou, mas isto ocorreu para que nele fosse feita as obras de Deus. Ou em outras Bíblias, isso foi feito para a glória de Deus. Mas, meus queridos, a cegueira glorifica a Deus? Não. Mas aquilo tinha sido permitido por Deus para que ele fosse curado. Ele fosse, meu querido, olha só, nele se manifestassem as obras de Deus. Na verdade, nem diz para a glória de Deus. Diz aqui, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Você está com uma enfermidade? Por que Deus permitiu isso? Agora Ele quer que em você se manifeste a obra de Deus. Não, a enfermidade, você ficar enfermo, não glorifica a Deus. Por que nele se cumpriu as obras de Deus? Porque ele permaneceu lá doente? Não, senhores, porque ele foi curado. E quando ele foi curado, nele se cumpriu a obra de Cristo, a obra redentora, curadora, saradora, salvadora de nosso Senhor Jesus. A obra salvífica de nosso Senhor Jesus liberta do pecado e liberta da doença, liberta das amarras da alma, as amarras do espírito, as amarras da consciência e da mente. Por isso a Bíblia diz que nós devemos transformar nossa mente para que a gente possa conhecer a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se eu sou obstinado a Deus, se eu sou rebelde, mal no meu caminho, como é que eu compreenderei a vontade de Deus? De maneira alguma. Mas eu creio que não é assim, senhores. Sois vós pessoas gentis e pessoas boas na sociedade. E que bom. Mas, meus queridos, isso estou vos falando e vos comunicando para que entendais que nossa mente deve ser mais transformada ainda. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. E essa mente que nós temos que ter. Mas para ter primeiro a Coríntios 2,16 tem que ter Filipenses 2,5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se ele amava, eu devo amar. Nós devemos amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, andar como Jesus andou, vivemos com o caráter de Jesus. Meus queridos, às vezes isso nos redundará em escolhas difíceis, mas em tudo, escolheis a Deus. Sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas busquem primeiro a Deus, primeiro do que você, primeiro do que a sua família, primeiro do que o seu dinheiro, primeiro do que a sua saúde, primeiro do que tudo, busque a Deus. Ele é a vossa vida, Ele é a vossa esperança. Amós 5, que eu me lembro, versículo 5 diz, buscai-me e vivei, diz o Senhor. Buscai-me e tereis vida.
Somente quem busca Deus encontra a vida. Somente quem busca Deus recebe a paz interior. Sabe, você está num dia ruim? Olha só, vou te ensinando uma chave agora de acesso a Deus. Você está num dia ruim, você está num dia que aconteceu um monte de problema, sabe o que você faz? Vai descarregar tudo isso, pega, entra no teu quarto, Mateus 6,6, fecha a porta e ora ao teu Pai secreto. E não saia dali até você sair de bem lá com Deus, sair de bem consigo mesmo, sair lá de bem. Porque senão, meu querido, você pode descontar essas coisas tudo na família, nos conhecidos, nos amigos, e aí, ó, só Jesus na causa. Desconte em oração para com Deus. É esse o único lugar e é o melhor lugar para você descontar todas as coisas que você passou no mau dia. Vá por mim. Você vai se sentir muito bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37,5. Confia nele e o mais tudo ele fará por ti. Eu disse vá por mim, mas eu estou falando junto com o Espírito Santo. Então vai pelo Espírito Santo, meus queridos. Vai por Deus. Vai pelo que ele está te ensinando através dessa live hoje. Já dizia um grande servo de Deus. Eu não gosto de citar nome dos homens de Deus, mas vocês bem sabem de um que... americano que já partiu em 2018 para a glória de Deus, mas ele disse assim: bem-aventurado o homem que resolve os seus problemas em oração. Que maravilha, não é mesmo? Bem-aventurado é mesmo. E essa pessoa se aventura numa boa aventura, uma aventura maravilhosa. Por mais que não saiba o que vai dar a oração dela, mas eu posso vos afirmar que isso é algo maravilhoso e vai lhe levar para o bem, vai lhe levar para melhor, vai lhe levar para paz, meus queridos. A gente precisa de paz. A gente precisa, meus queridos, viver bem com nós mesmos, bem com Deus e bem com a sociedade, bem com nossos familiares. É isso que Deus quer para nós. E para isso nós devemos orar. Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhos se possível. Quer dizer, abra os seus olhos rapidamente, meus queridos. Prepare, ou se você tem qualquer recipiente com água perto de você, prepare perto de você, prepare perto do seu telefone. Vamos orar agora, Deus vai nos abençoar e Deus vai cumprir em nós as obras dele. Você está com alguma enfermidade? Tem alguma dor? Você quer realmente ser curado? Então, meu querido, ore agora ao Deus e você com fé receberá a sua cura. Mas ore não duvidando, porque Tiago 1,6 diz: não pense a pessoa que duvida que receberá alguma coisa de Deus. Peça cheio de fé. Não, eu vou orar agora e Deus vai me curar. É essa fé que Deus gosta. Essa fé que Deus diz: ah, é? Tu tem essa fé? Então eu vou te curar agora mesmo. É assim que Deus quer, meus amados, sem duvidar no nosso coração. Foi ele que disse: peça, porém, com fé, não duvidando. Vamos orar? Aleluia. Pai Celeste, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, por esta palavra de instrução, esta palavra estimulante, esta palavra de bênção de Deus. Pai, queremos, Jesus, estar aqui com o coração aberto e queremos hoje viver o coração puro diante de Ti. Pai, nos livra de toda e qualquer, Senhor, ofensa que aprisionou nosso coração. Livra de mágoas, livra, Senhor, de entrar em nós toda e qualquer coisa que não Te agrade, Pai. Queremos, meu Deus, estar prontos para Ti, prontos para a Tua obra em nós, prontos, meu Deus, para o Senhor cumprir em nós a Tua vontade. Amado Jesus, e para isso precisamos estar bem. Precisamos estar sem enfermidade, sem dor, porque, meu Pai, como eu estava lendo, foi o Teu próprio servo, Ezequias, rei de Israel, em Isaías 37, que disse: Senhor, como a morte, como a dor vai glorificar o Senhor? O Senhor, como o próprio Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos, porque para Ti todos vivem. Amado Deus e amado Pai Celestial, nós não queremos, Senhor, ver a nossa saúde afundada em males como uma saúde morta, Pai. Uma saúde que não é mostrada, uma saúde que não é, meu Pai, viva. Dentro de nós precisamos estar saudáveis, fortes, em Ti, Pai. Corpo, alma e espírito tem que estar, meu Deus, são para a Tua obra, para, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E por isso, Jesus, através dessa palavra, nos ajude a sanar no Senhor, no tocante ao espiritual. E mediante a esta oração da fé, faz, Senhor, os meus amados ouvintes, nesse momento, são de toda e qualquer enfermidade, livres de toda e qualquer moléstia no corpo. Meu Pai, se há alguma dor agora na cabeça, alguma dor em qualquer parte do seu corpo, eu ordeno que saia, no nome do Senhor Jesus, todo e qualquer espírito de enfermidade, assim como Jesus falou em Lucas 18, daquela mulher que andava corcunda, o Senhor disse que havia nela um espírito de enfermidade, que aprisionou ela. Eu ordeno que se há algum espírito de enfermidade ouvindo a minha voz,
que saia no nome do Senhor Jesus. Essa pessoa receba a sua cura. Se ela tem fé, está disponível agora, nesse momento, para Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado por curar pessoas através dessa live. Eu creio que pessoas agora estão sendo livres de ansiedade, livres, meu Deus, de toda e qualquer dor que havia no seu corpo, estão sendo livres agora. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Pessoas estão curadas nesse momento. E muito obrigado porque pessoas serão curadas ao decorrer, depois, no tempo, quando elas escutarem esta live, ela vai ficar gravada e quem escutar vai ser abençoado e curado por Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Todo aquele que tiver fé, que assim seja. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, ao bebermos desta água, impetra o seu santo poder. Aonde quer que haja um recipiente com água, perto deste telefone, deste aparelho transmissor, haja virtude curadora e saradora nesta água, no nome do Senhor Jesus. Assim, Deus, como abençoavas as vestes de Paulo, de maneira que as enfermidades fugiam das pessoas que tocavam nela, que nesse momento, meu Pai, as pessoas que beberam desta água, as enfermidades fujam dela. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado e impetrado o poder de Deus, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tudo isso que eu oro, meu Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus. Sejam essas pessoas livres agora de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Beba dessa água com fé, com muita certeza que Deus os abençoe. Digam comigo, graças a Deus. Aleluia! Graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda! É o amor de Jesus por nós. É o amor que Ele tem por nós e o amor que nós temos por Ele. É muito bom amar a Deus. Se você não conhece tanto, te convido. Vem conhecer mais de Jesus. Ele é muito lindo, muito maravilhoso. Pode ter certeza. Mandar um abraço para todas as pessoas que nos escutaram. Irmã Olga Nunes, Deus abençoe, querida, em nome do Senhor Jesus. Irmã Terezinha Castro de Rio Grande, minha terra natal, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, a senhora, toda a família, todos os irmãos, todas as pessoas que a senhora botou o nome aí, irmã Silene, Cibele, Ronaldo, Tiele, Domingues, Tel, Camila, todas essas pessoas, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Recebam bênção e graça de Deus para vossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Aline, Deus abençoe, lá diretamente de Dom Pedrito, Deus abençoe todos vocês, meus amados e queridos de Deus. Que a bênção do Senhor repouse sobre as vossas vidas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Tenha misericórdia de vós e vos dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus. Vamos nessa fé, nesse dia. Lembrai-vos do que Deus disse para Gideão. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo, diz o Senhor. É isso a palavra de Deus para você esse dia. Tem essa palavra com você no seu coração. E lembre-se, quem é o seu ajudador, quem é seu ombro amigo? Jesus. Então, se for resolver algum problema, resolve com o Papai do Céu. Tá bom, meus queridos? Grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus. Amanhã voltamos com outra live. Vocês muito bem sabem, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Sejam sempre ligadinhos ao programa de rádio, a 1h da tarde também, dos sábados, que nós sempre mandamos um abraço para todas as pessoas que mandam seus comentários. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Deus. Até mais. Tchau, tchau.